Bem, estamos iniciando uma nova lição, né, da lição deste trimestre de 2025, e ela tem por título Em Defesa da Fé Cristã. Olha aqui, ó. Eu não sei se vocês estão vendo aqui eu estou colocando na posição correta, tá? Estou colocando na posição correta, mas eu não sei como é que vocês estão vendo aí. Depois que eu colocar esse vídeo, eu vou ver aqui, e depois nos próximos vídeos eu posso até inverter, tá? Tá bom? E vou colocar o óculos aqui. Aí vem aqui, ó. Combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova aparência, né? E desde a edificação da igreja, que Jesus disse, olha, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Nesse período apostólico, depois que Jesus ele subiu aos céus, Paulo ele já vem, até em Atos dos Apóstolos, Paulo ele já vem refutando, né, alertando a igreja que depois da sua partida de Éfeso para Jerusalém, porque ele estava nesse período na sua última viagem missionária, ele ia subir para Jerusalém e lá ele ia encontrar certas situações que, sendo revelado ele pelo Espírito, ia encontrar muitas dificuldades. Foi o que aconteceu, né? Mas esse trimestre ele fala sobre a defesa da fé, sobre a defesa da fé cristã, tá? É o primeiro trimestre, ele vai, a última lição ele vai até o período dia 30 de março de 2025. Então aí basicamente temos aí 3 meses para estudar a lição. Tem uma lição muito edificante. E na primeira lição nós vamos estudar. Eu vou ler aqui para vocês. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A segunda lição que nós vamos estudar dentro desse tópico, somos cristãos, né? Vamos ver aí porque somos cristãos e a definição do que somos cristãos. E a terceira lição vai falar sobre a encarnação do Verbo, né? Que vai falar diretamente da pessoa de Jesus Cristo. Na quarta lição fala que Deus é trino, né? Nós vamos explicar por que Deus é trino, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E quinta lição, vamos provar que Jesus é Deus, vamos provar na Bíblia que Jesus é Deus. E a sexta lição tem por título também, o Filho é igual ao Pai, não é? Na sua essência. E na sétima lição, a natureza humana divina de Jesus. Vamos ver que Jesus, tanto no aspecto humano e no aspecto divino. E na oitava lição, Jesus viveu a experiência humana. E a nona lição, quem é o Espírito Santo? E nessa nona lição vamos ver os atributos do Espírito Santo e quem é o Espírito Santo. E na 10ª lição, o pecado corrompeu a natureza, muito importante, tá? Vou até mostrar aqui a vocês, na 10ª lição, tá? Na 10ª lição, vamos falar sobre o pecado corrompeu a natureza humana. É muito importante nós estudarmos isso, que é a natureza do pecado na vida do homem. E a 11ª fala sobre a salvação não é obra humana. É isso mesmo. Nós vamos ver que a obra da salvação não é obra humana, tá? Não tem como ser. E a 12ª lição fala sobre a igreja tem uma natureza organizacional, né? Então vamos ver aí que a igreja é uma
ela tem por característica a sua natureza ornamental. E a 13ª lição, preservando na fé de Cristo, né? Vai ser uma lição bastante edificante, que vai trazer para nós grandes ensinamentos. E se vocês estiverem ouvindo algum ruído, talvez algum ruído, é porque eu estou com o ventilador ligado aqui. Espero que vocês compreendam. E na primeira lição, nós temos como autor dessa lição aqui, eu vou mostrar o que é vocês, tá? Nessa primeira lição, nós temos como autor, né, dessa lição aqui, ó, dessa lição bíblica, temos como autor o comentarista, o pastor Ezequias Soares, tá? Ezequias Soares, líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, presidente da Comissão de Apologética da CGABD, especialista em línguas bíblicas, mestre em ciência da religião, autor dos livros Ministério Profético na Bíblia, Manual de Apologética Cristã, e entre todos os citados, tá? Então, é um homem bastante renomado, e essa lição aqui, além dele passar pela escrita do autor, né, ele passa por revisões por vários ministros, né, para assim tentar descobrir algum erro na questão gráfica, né? Então, uma lição muito boa, uma lição que vai falar sobre apologia. A gente vai ver a definição, que é apologia. E a primeira lição que nós vamos estudar, não fala sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, tá? Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, Paulo ele já vem refutando esse tipo de situações que a igreja ele sofreria, né? E vamos partir logo para o primeiro ponto da lição, né? O primeiro ponto da lição, ele tem por título aqui, deixa eu dar uma olhada, as ameaças dos lobos vorazes, né? E no primeiro ponto aqui, vou mostrar aqui a vocês, né? Vou mostrar aqui a vocês. O primeiro ponto, ele refuta, ele traz uma conotação de Atos capítulo 20, versículo 20, e vai a partir do versículo 28 até o 31. São alguns versículos que Paulo, na igreja de Éfeso, ele traz algum alerta para a igreja local ali de Éfeso, na sua viagem missionária. E Paulo ele traz uma grande refutação que nós vamos ler aqui em conjunto, que corresponde já ao primeiro ponto, né? As ameaças dos lobos ferozes, e o primeiro subponto, os cuidados pastorais, né? Cuidados pastorais, que é o versículo 28. Versículo 28 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: olhai por vós mesmo e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, o primeiro subponto aqui, Paulo ele traz uma palavra para os líderes da igreja que estavam reunidos ali na igreja de Éfeso. Ele traz uma palavra que esses mesmos bispos tenham um cuidado da igreja, zele, manifeste a palavra da maneira correta, da qual ele mesmo passou. Então Paulo ele traz aqui uma palavra de ânimo para os bispos da época, né? Que correspondia basicamente aos presbíteros, os líderes da igreja, que eles tivessem cuidado, né? Cuidado com o rebanho de Deus que foi constituído por Jesus.
Então, observe que a igreja ela é constituída por Deus, né? O autor principal da constituição da igreja, ela tem como base, ela tem como principal o autor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é autor da igreja. Então, Paulo, ele traz aqui uma palavra de ânimo para os líderes da igreja, para que eles tenham cuidado, zelo com a igreja de Deus. Isso refuta já o primeiro ponto da lição, tá? E no segundo subponto, depois da minha partida, veja o que vai acontecer no versículo 29. Veja o que ele fala. Porque eu sei, no versículo 29, se você tiver Bíblia aí na tua casa, né, você pode acompanhar junto comigo, Atos capítulo 20, versículo 28, versículo 29, que eu já estou no versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então, Paulo aqui, no versículo 29, ele traz já um alerta, ele traz um alerta para os bispos, que são os líderes da igreja, os líderes principais da igreja, que tem como responsabilidade de apacentar a igreja, o povo de Deus. Ele fala aqui que depois da sua partida entrarão lobos cruéis. A Bíblia ela é muito metafórica, né? A Bíblia ela traz muita figura, muitos símbolos e muita figura de linguagem. Quando Paulo ele fala aqui lobos cruéis, a gente sabe que o lobo, né, eles são animais, né, que vivem muitas vezes também em floresta, em campinas, e tem por finalidade, são raça de animais, né, são muito ferozes. Esses animais são muito cruéis também, por viver em natureza própria, né? E são maliciosos, eles atacam em bando, né? Os lobos, eles nunca atacam ele nunca ataca só, ele sempre ataca em bando. É por isso que Paulo fala aqui, no meio de vós, lobos cruéis. Então, observe que está no plural, lobos cruéis. Então, são mais de um. Então, os lobos, ele tem como característica, além de ser ferozes, maliciosos, eles atacam em bando, tá? Tragando a sua presa, matando a sua presa, devorando a sua presa. Então, Paulo ele traz uma figura de lobos aqui, que são pessoas dentro mesmo, né, ou dentro ou fora, que vem trazendo palavras persuasivas para atrair o povo de Deus para a sua doutrina. E a igreja ela deve ter um cuidado muito forte, ela deve ter um zelo, e Paulo ele traz essa refutação para a igreja ela não venha cair nesse laço do diabo. E no versículo 30, que já está no terceiro subponto do primeiro ponto, a origem dos falsos mestres. Vamos ver aí a origem dos falsos mestres. Versículo 30. E que dentre vós mesmos, Paulo fala, que seria de lá mesmo, lá no meio do povo, né? Porque existe o joio e o trigo, né? Existe o joio e o trigo, eles são muito bem parecidos, né? São muito bem parecidos. E Paulo ele traz essa comparação. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então Paulo ele traz essa refutação, esse alerta aos bispos, aos líderes da igreja, que esses falsos doutores, esses falsos pastores, esses falsos mestres
se levantarão dali mesmo, né? Dali do seio da igreja, né? Falando coisa por coisa. E no versículo 31, deixa eu ver aqui. E no versículo 31, fala assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrima a cada um de vós. Então, Paulo ele traz esse alerta para a igreja, para os líderes da igreja, que se levantarão lobos cruéis, que devorarão, né? Que tentarão devorar a igreja. Alguns irmãos que estão abalizados na fé, né? Seguindo a fé verdadeira, tentando persuadi-lo para irem para sua própria doutrina, né? Doutrina de homens, doutrina de demônio. Então Paulo ele traz aqui, lembrando que Paulo ele está falando aqui lá na igreja de Éfeso, tá? Lá na igreja de Éfeso, Paulo está em Éfeso, né? Trazendo esse alerta para a igreja de Efésios, né? Ou Éfesos, né? Como muitas pessoas falam, né? Muitas pessoas falam. Então Paulo ele traz essa refutação para que as pessoas combatam veementemente esse tipo de pessoas que trazendo doutrinas diferentes, trazendo persuasões diferentes, trazendo manifestações de palavras diferentes, ao contrário à sã doutrina. Então Paulo ele traz essa refutação. É por isso que essa lição ela fala sobre a defesa da fé, a defesa da fé cristã. Tá muito bom, muito bem explicado, né? Muito bom explicado, e tá muito fácil também de compreender, porque o autor ele traz aqui uma conotação fácil e compreensível de entender, para que possamos ter essa compreensão e nós permanecemos na sã doutrina de Cristo, né? Por quê? Porque a gente vê nos tempos atuais muitas igrejas que se dizem pentecostais, trazendo muita novidade para atrair pessoas para a sã doutrina, a sua doutrina, né? Trazendo para a sua doutrina. Alguns exemplos aqui que eu vi, eu vi um vídeo, né? Um dos líderes da igreja, só para vocês terem. A gente sabe que a gente não está aqui para julgar ninguém, mas estamos aqui para ensinar a verdadeira palavra e o verdadeiro segmento da sã doutrina, né? O que pode, o que não pode, o que é verdadeiro, o que é falso, né? O que serve e o que não serve, né? O que a Bíblia ensina ou deixa de ensinar. Então vi um vídeo, né, de um dos líderes da igreja, né, pregando a palavra, né, um ministério aí, não sei, né, mas denotado como pentecostal. Ele pegou um punhado de sal, né, sal grosso, e começou a jogar nos fiéis, né, E os fiéis ali começaram a ter aquelas manifestações, né? Manifestações como se fosse da unção de Deus, e aquelas pessoas começaram a falar línguas, tá? E dançar, né? Fazer aquelas coisas que eles falam, tá? Então observe que existem muitos costumes de igreja, né? Tentando atrair o povo, tá? Então Paulo ele traz essa refutação, né, para a igreja de Deus, que não caia em certo ciclo de ciladas de pastores, de líderes da igreja, trazendo novidade que não está dentro da Bíblia Sagrada, tá? Não está dentro da Bíblia Sagrada, né? Então, você pegar punhado de sal, né? Pegar punhado de sal e jogar nos fiéis, e os fiéis começarem a se manifestar, né? Isso é antibíblico, né? Não tem na Bíblia. Você no Novo Testamento
do Novo Testamento, de Mateus, Apocalipse, você não vê nenhum respaldo bíblico, né? E que um irmão, né, ou um líder da igreja pegando sal e jogando para a igreja vai ficar cheia de Deus. Isso aí são ensinamentos errados, são heresias, né? São ideologias errôneas que não está dentro da Bíblia, são inovações para atraírem pessoas, né, com a mente cauterizada, com a mente que não tem um conhecimento da graça de Deus, tá? Possa ser que eu possa aí receber alguma crítica, né? Alguma crítica, mas vá para a Bíblia, você que de alguma forma usar alguma crítica no comentário, procure ler a Bíblia, procure orar a Deus, que esse tipo de coisas não está refutada, não está balizada dentro da Bíblia Sagrada, tá? Então, um homem, para ser cheio da graça de Deus, não precisa jogar sal em cima dele, tá? Isso aí são práticas demoníacas, tá? São práticas demoníacas que você só vê isso em templos de feitiçaria, em templos de umbandista, tá? Você vê esse tipo de coisas e muitos na igreja estão fazendo esse tipo de coisas, tá? Então, repudie. Você que tem base bíblica, repudie, porque são práticas pagãs, práticas demoníacas, né? Que não está dentro do contexto bíblico. E se houver algum crítico, vá para a Bíblia, pesquise, e que você não vai ver no Novo Testamento nenhuma manifestação ou incentivação dos discípulos para jogarem sal, né? Lá no capítulo 2 de Atos Apóstolos, a gente vê a manifestação da graça de Deus, quando a Bíblia diz que todos estavam reunidos orando a Deus, orando, e o Espírito desceu sobre cada um deles, sem precisar de certas práticas pagãs, tá bom? Então fica aqui a minha refutação, né, a minha alerta para todas as igrejas, para todos os irmãos, que se houver alguma prática semelhante a essa, leia a Bíblia, procure buscar a Bíblia Sagrada, e você vai ver que não tem base bíblica certo tipo de costume dentro do seio da igreja evangélica pentecostal, tá? Isso aí, geralmente são costumes de igrejas neopentecostais, né? Ou que se dizem neopentecostais. Então fica aqui a minha alerta para todos os irmãos, e também agradecendo a todos, né, por vocês verem esse vídeo aí até o final, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.